Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esse dia de leitura de Como Criar um Novo Eu. Um livro que é um guia para a meditação, um guia para a mudança, um guia de transformação. Então, seja muito bem-vindo a este canal, se é a primeira vez que você chega aqui. Este é um lugar onde você vai encontrar muitas playlists de livros, a maioria dos livros de consciência, mudança de mentalidade, expansão de mentalidade, expansão da sua mente. Você está nesse momento, eu acredito que sim, senão esse vídeo não chegaria até você. Seja muito bem-vindo, explore esse canal, inscreva-se aqui e compartilhe com pessoas que você sabe que estão nessa mesma busca. Então vamos lá, estamos na parte 3 do livro, na terceira semana já de prática de meditação. As memórias associativas desencadeiam respostas automáticas. Uma vez que é essencial estar consciente para criar essa nova vida, é importante compreender de que forma as memórias associativas lhe dificultaram tanto a tarefa de estar consciente no passado e como a prática do redirecionamento pode ajudá-lo a libertar-se do seu antigo ser. Mais atrás, vimos que a experiência clássica do condicionamento de Pavlov com os cães ilustra na perfeição por que motivo pode ser tão difícil mudar. A reação dos cães nessa experiência, aprenderam a salivar como resposta à campainha, é um bom exemplo de uma resposta condicionada com base numa memória associativa. As memórias associativas existem na memória subconsciente. Formam-se ao longo do tempo, quando a exposição repetida a uma condição externa produz no corpo uma resposta interna automática. Quando um ou dois sentidos respondem ao mesmo estímulo, o corpo reage sem grande envolvimento por parte da mente consciente. Basta um pensamento ou uma memória para o ativar. De igual modo, vivemos a vida em função de inúmeras memórias associativas do mesmo gênero, desencadeadas por tantas identificações conhecidas que advêm do ambiente exterior. Por exemplo, se vir alguém que conhece bem, é quase certo que vai reagir de maneira automática, sem querer se dar conta disso no plano consciente. A visão desse indivíduo vai despertar uma memória associada a uma qualquer experiência do passado, que vem ligada a uma emoção, que, por sua vez, desencadeia um comportamento automático. A química do seu corpo altera-se no momento em que você pensa nessa pessoa no passado. É executado um programa a partir do condicionamento repetido relacionado com essa pessoa, que depois é memorizado na mente subconsciente. E tal como os cães de Pavlov, instantaneamente você reage de forma inconsciente. O seu corpo assume o comando e começa a controlá-lo, ao invés do subconsciente, com base numa memória do passado. O corpo passa a estar predominantemente no comando. Você larga conscientemente o volante, porque é o seu corpo-mente subconsciente que conduz. Quais são os estímulos que fazem com que isso aconteça tão repentinamente? Pode ser uma coisa qualquer ou mesmo tudo do seu mundo exterior. O que os origina é a sua relação com o seu ambiente, é a sua vida, que está ligada a todas as pessoas e coisas que viveu em diferentes momentos e lugares. É por isso
que é tão difícil manter-se consciente durante o processo de mudança. Vê uma pessoa, ouve uma canção, visita um lugar, recorda uma experiência e o seu corpo é imediatamente ativado por uma memória do passado. E o pensamento associado ao modo como identificar alguém ou alguma coisa ativa uma série de reações inconscientes que trazem de volta a sua antiga personalidade. Pensa, age e sente de formas previsíveis, automáticas e memorizadas. Mais uma vez, identifica-se instintivamente com o ambiente do passado, que, por sua vez, o devolve à sua antiga personalidade. Quando Pavlov passou a tocar a campainha sem a recompensa da comida, a resposta automática dos cães foi diminuindo com o tempo, porque a associação que faziam deixou de existir. Pode dizer-se que a exposição repetida à campainha sem a comida diminuiu a sua resposta neuroemocional. Deixaram de salivar porque a campainha se tornou um som sem qualquer memória associativa. Apanhe-se antes de ficar inconsciente. Ao rever mentalmente uma série de situações em que se impediu de agir como era de costume, a nível emocional, a exposição repetida a esse estímulo, a nível mental, vai enfraquecendo e suas reações, vai enfraquecendo as suas reações condicionadas. O fato de se expor constantemente ao que estimulava o seu antigo eu e de observar a forma como reagia automaticamente, torna-se de tal forma consciente que consegue evitar qualquer comportamento inconsciente. Com o tempo, tal como os cães deixaram de associar a campainha à comida, também as associações que costumava fazer se vão perder. Deixar de reagir de modo condicionado e de responder em termos fisiológicos ao seu eu neuroquímico ligado a pessoas ou situações familiares. Logo, já não se sente afetado quando pensa numa pessoa que o irrita ou quando interage com a sua ex-namorada ou namorado, porque já se conteve muitas vezes de forma consciente. Ao acabar com a dependência da emoção, deixa de ter uma resposta automática. Neste passo, é o despertar da sua consciência que o liberta do processo rotineiro das emoções ou pensamentos. A maior parte das vezes, os atos reflexos passam-lhe despercebidos porque está demasiado ocupado a ser quem sempre foi. É importante racionalizar para além do barômetro dos seus sentimentos e compreender que essas emoções de sobrevivência podem ter um efeito adverso sobre as suas células, carregando sempre os mesmos botões e debilitando o seu corpo. O que levanta a seguinte questão: este pensamento, este comportamento ou esta atitude são benéficos para mim? Depois de dizer mude, gosto de dizer isto não é benéfico para mim. As recompensas da saúde, da felicidade e da liberdade são muito mais importantes do que ficar preso ao mesmo padrão autodestrutivo. Não quero enviar emocionalmente os mesmos sinais aos mesmos genes e causar um efeito tão adverso sobre o meu corpo. Nada vale ser preso. Terceira semana. Guia de meditação. Durante as meditações da terceira semana, o seu objetivo é acrescentar o passo 5, observar, recordar e depois o passo 6, redirecionar e depois fazer todos de seguida. Os passos 5 e 6 vão acabar por se tornar um passo único. Ao longo do dia, à medida que surgem os pensamentos, sentimentos limitadores,
Observe-se e diga automaticamente: mude em voz alta. Ou ouça isso em voz. Peraí. Ou ouça esse mude. Não sei o que está escrito aí. Ou ouça essa voz. Ou ouça essa voz mais alto do que as antigas vozes. Quando assim for, está pronto para o processo de criação. Passo 1. Como habitualmente, comece por fazer a indução. Passo 2 a 5. Depois de reconhecer, admitir, declarar e se entregar, está na altura de continuar a lidar com os pensamentos e ações que possam naturalmente despercebidos à sua consciência. Observe o seu antigo eu até ficar completamente familiarizado com esses programas. Passo 6. Depois, à medida que observa o seu antigo eu durante a meditação, escolha algumas situações da sua vida e diga mude em voz alta. Capítulo 13. Crie uma nova mente para o seu novo futuro. Quarta semana. Passo 7. Criar e ensaiar. A quarta semana vai ser um pouco diferente das anteriores. Primeiro, à medida que for lendo e escrevendo as suas notas, vai aprender a criar e ler as instruções sobre como utilizar o ensaio mental. Segue-se a leitura da meditação guiada do ensaio mental para se familiarizar com este novo processo. Depois, é hora de pôr em prática o que aprendeu. Todos os dias, terá de praticar a meditação da semana 4, que inclui os passos 1 a 7. Vai aplicar a atenção focada e a repetição, que empregou para criar o seu novo eu e o seu novo destino. Perspectiva geral: criar e ensaiar o seu novo eu. Antes de dar início à série final de passos, quero salientar que os passos anteriores foram todos concebidos para o ajudar a acabar com o hábito de ser a mesma pessoa de sempre e para arranjar espaço em termos conscientes e energéticos para reinventar o novo ser. Até aqui tem estado a desbastar as suas antigas ligações sinápticas. Agora é chegado o momento de fazer brotar novas ligações, para que a nova mente se torne a base do seu novo eu no futuro. O trabalho que fez até aqui permitiu a desaprendizagem de algumas coisas do seu antigo ser. Eliminou vários aspectos e familiarizou-se com os seus estados mentais inconscientes que representam o modo como pensava, se comportava e sentia. Através da prática de metacognição, pôde observar conscientemente as formas rotineiras de o seu cérebro atuar no contexto da sua antiga personalidade. A capacidade de autorreflexão permitiu-lhe separar a sua consciência voluntária dos programas automáticos, que levavam o cérebro a disparar as mesmas sequências, padrões e combinações. Viu como o seu cérebro tem vindo a funcionar há anos. Uma vez que a definição prática de mente e o cérebro em ação. O que fez foi olhar objetivamente para a sua mente limitada, criar o seu novo eu. Agora que está a começar a abandonar a sua mente, é hora de criar uma nova. Vamos começar por plantar um novo ser. As suas meditações, contemplações e ensaios diários serão como cuidar de uma horta para colher uma expressão superior do seu ser. Aprender conhecimentos novos e ler sobre grandes figuras históricas que representam o seu novo ideal
será o mesmo que lançar as sementes. Quanto mais criativo for a reinventar uma nova identidade, mais diversificados serão os frutos que vai colher no futuro. A sua intenção firme e atenção consciente vão ser a água e a luz do sol para os sonhos da sua horta. A felicidade que sente perante seu novo futuro, antes mesmo de ele se manifestar, é como uma rede de segurança e uma cerca que protegem este destino vulnerável das pragas e das difíceis condições climáticas. A sua energia positiva serve de escudo à sua criação. E ao aproximar-se pela visão dessa pessoa em que se está a transformar, é como se estivesse a fertilizar as plantas e os frutos por nascerem com um adubo milagroso. O amor tem uma frequência mais alta do que aquelas emoções que permitiram o aparecimento das ervas daninhas e das pragas. Eliminar o velho e abrir caminho para o novo é o processo de transformação. Ensaiar o novo eu. Em seguida, é hora de praticar regularmente a criação de uma nova mente, até ela começar a ser-lhe familiar. Como já sabe, quanto mais os seus circuitos disparam em conjunto, mais os implanta como relações permanentes. E se disparar uma série de pensamentos relacionados com um determinado fluxo de consciência, mais fácil se torna produzir esse mesmo nível mental. Portanto, ao repetir todos os dias o mesmo estado de espírito, ensaiando mentalmente um novo ideal de si mesmo, ele vai se tornando cada vez mais rotineiro, mais familiar, mais natural, mais automático e mais subconsciente. Vai começar a lembrar-se de si como uma nova pessoa. Nos passos anteriores, também aprendeu a esquecer emoções que estavam armazenadas no seu corpo-mente. Agora, chegou o momento de recondicionar o corpo para uma nova mente e criar novas maneiras de enviar sinais para os seus genes. O seu objetivo neste passo final é dominar muito bem a mente renovada, tanto no cérebro como no corpo. Quando o conseguir, essa nova mentalidade será tão normal que será capaz de a reproduzir com naturalidade às vezes que quiser. É importante que memorize seu novo estado mental pensando de forma diferente, mas é também importante memorizar um novo sentimento no corpo, para que nada do mundo exterior o leve a sair deste estado. Só então estará pronto para criar um novo futuro e para o viver. Sempre que pratica, materializa, repetida e consistentemente o seu novo eu, e assim já sabe o que tem de fazer para o trazer de novo. Vamos ver aqui se dá para ler mais esse tópico. Vamos lá. Criar. Use a imaginação e a criatividade para dar existência ao seu novo eu. Neste passo, vai começar a fazer a si próprio algumas perguntas abertas. Quando faz perguntas que o levam a especular, a pensar de modo diferente do habitual e a ponderar novas possibilidades, ativa o seu lobo frontal. Todo esse processo de contemplação é o método que usamos para construir uma nova mente. O objetivo é criar uma base para o novo eu, obrigando o cérebro a disparar novas formas. É aqui que começamos a mudar a nossa mente. Oportunidade para escrever. Dedique algum tempo a escrever as respostas às seguintes perguntas. Depois, releia-as, reflita sobre elas, analise-as e pense em todas as possibilidades que elas levantam. Perguntas para ativar seu lobo frontal. Qual é a imagem ideal de mim próprio? Como seria se fosse? Que figuras históricas admiro e como se comportavam?
Das pessoas que conheço, quem é ou se sente em quem me quero inspirar? Como é que eu seria se eu fosse? O que seria preciso para pensar como o que diria a mim próprio se fosse essa pessoa? Como falaria com os outros se me modificasse? Como ou quem quero lembrar-me de ser? A sua personalidade é composta pelo modo como pensa, age e se sente. Reuni por isso algumas perguntas para o ajudar a determinar de forma mais específica o comportamento do seu novo eu. Lembre-se de que ao dar as respostas e depois as contemplar, está a instalar novo hardware no seu cérebro e a enviar sinais aos genes para se ativarem de forma diferente no corpo. Pode continuar a registrar as suas respostas no diário se achar que não consegue recordar-se de todas. Como quero pensar? Como quero que essa nova pessoa, o meu ideal, pense? Em que pensamentos quero investir a minha energia? Qual é a minha nova identidade? Em que quero acreditar sobre mim próprio? Como quero que me vejam? O que diria a mim próprio se fosse essa pessoa? Como quero agir? Como agiria essa pessoa? O que faria? Como antevejo o meu comportamento? Como falaria com essa nova expressão do meu ser? Como quero me sentir? Como seria esse novo eu? Como me sentiria? Como seria a minha energia nesse novo ideal? Quando medita para criar o seu novo eu, a sua tarefa consiste em reproduzir todos os dias o mesmo nível mental, em pensar e sentir-se diferente do habitual. Deverá ser capaz de repetir o mesmo estado de espírito quando quiser e fazer disso uma coisa normal. Para além do mais, tem de deixar que o seu corpo experimente esse novo sentimento até ser de fato uma pessoa nova. Por outras palavras, quando se levantar, não pode ser a mesma pessoa que se sentou. A transformação tem que ocorrer no momento presente e a sua energia deve ser diferente do que quando começou. Se levanta sendo a mesma pessoa, a sentir-se tal como se sentia como se sentou, não aconteceu nada. A sua identidade continua a ser a mesma. Se põe com coisas como hoje não me está nada apetecer. Estou muito cansado. Tenho muito o que fazer. Estou ocupado. Minha cabeça dói. Saio, sou igualzinha à minha mãe. Não consigo mudar. Tenho de ir comer qualquer coisa. Amanhã eu começo. Não estou me sentindo bem com isso. Apetece-me é ligar a televisão e ver as notícias. E por aí afora. E se deixa essas desculpas ganharem importância no lobo frontal, vai invariavelmente levantar-se com a mesma personalidade. Tende a usar a sua vontade, intenção e sinceridade para ultrapassar esses apelos do corpo. Tende a reconhecer essas conversas interiores como uma tentativa do antigo ser para recuperar o controle. Tende a deixar o corpo revoltar-se, mas voltar a trazê-lo para o momento presente, fazê-lo relaxar e começar tudo de novo. E com o tempo, ele vai começar a confiar em si e deixar que volte a ser o mestre. Agora sim, ficamos por aqui neste dia de leitura. E se você nos acompanhou até aqui pela primeira vez, que maravilha! Já se inscreva no canal, deixe o seu like e se quiser
participar ao vivo conosco diariamente, deixe a sua vontade nos comentários, assim como o seu número de WhatsApp, para que possamos entrar em contato e te mandar o link desta comunidade. Agora nós vamos aqui para uma conversa sobre o que foi lido. Um beijo no coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.